Pronto. Gente, boa noite novamente. Hoje nós vamos dar início aqui a ver, né, os nossos ossos em si, o nome de cada osso. Então, como que vai funcionar? Hoje a gente vai ver aí a divisão do nosso esqueleto. A gente vai aprender que a gente consegue dividir o nosso esqueleto em duas partes. E vai começar a ver os ossos dos membros superiores, tá? Amanhã a gente termina aí falando sobre os ossos dos membros inferiores e vai falar aí também sobre articulação. Amanhã também a gente consegue, eu vou terminar de formar aí os grupos, porque eu já tenho os horários que cada um pode ir. Então eu vou formar lá o grupo direitinho, analisar as mensagens que eu recebi. Por gentileza, me mandem também lá no grupo, se puderem. Quem me mandou dizendo que poderia, era melhor porque tinha folga tal dia ou tal dia, manda de novo, só que lá no grupo, que aí eu vou terminar de montar amanhã, tá? E já mando, de manhã mesmo eu mando como que vai ser formado os grupos, qual grupo que você tá, qual que é o horário. Mando de manhã, que é porque se der errado, alguém ficar no grupo errado, a gente já efetua a troca logo, tá? Porque quinta-feira a gente já vai ter a nossa primeira aula, que vai ser de manhã ou no horário do almoço, porque né, o pessoal da enfermagem também vai estar utilizando o laboratório, tá? E aí ficou melhor a gente trabalhar assim de manhã ou no horário do almoço, que aí dá para tanto a enfermagem quanto a radiologia utilizar o laboratório, tá bom, gente? Aí na sexta-feira eu vou passar uma outra atividade, segunda e terça mais aula no laboratório, tá bom? Então vamos lá. Ontem a gente terminou a nossa aula, né, falando sobre a estrutura dos ossos. Deixa eu abrir o slide melhor. A gente terminou a aula falando sobre a estrutura dos ossos, né, aonde nós temos regiões, né? As extremidades dos ossos a gente vai chamar de epífise e o corpo do osso a gente chama de diáfise, tá? Então, eu até disse que era uma questão de prova sobre a questão de onde é produzido aí as substâncias, né, os componentes do sangue. É produzido nos nossos ossos, gente. Mais especificamente na região da epífise, né, nas extremidades dos nossos ossos. Então, a gente tem aí dentro, né, dos nossos ossos, a gente já até viu numa aula anterior aí, que a gente tem aí uma parte de medula óssea vermelha e uma parte de medula óssea amarela. A medula óssea vermelha é justamente onde é produzido aí os glóbulos vermelhos, as plaquetas, que é na região, né, esponjosa da epífise. Onde que fica a medula óssea amarela, então? Medula óssea amarela é composta aí por gordura, né, que fica no corpo do osso, na região da diáfise, tá? Então, esse ossinho que tá na tela para vocês é um fêmur. E aí, qual que vai ser a atividade de hoje? Eu já vou falar para vocês aqui, utilizando esse desenho aí como exemplo. Vocês vão fazer aí, começar por hoje, a gente vai ter uma aula, né, mais curtinha, porque eu vou só dizer os ossos, onde que a gente encontra eles, e vocês já vão botar em prática os dotes artísticos de vocês. Vocês vão começar aí fazendo um treinamento, tá? Como a gente vai ter uma aula no laboratório, vocês já vão chegar lá craques. A primeira coisa que a gente vai fazer é um teste para ver como que vocês iriam lidar se já fosse uma avaliação de verdade. Então, vocês vão fazer o quê? Desenhar, né? Primeiro os ossos, por isso que foi dividido ossos dos membros superiores e depois dos inferiores, somente amanhã. Vocês vão desenhar o osso e colocar o nomezinho dele separadamente. Porque na hora da avaliação, eu também vou separar algumas peças, tá? Então vocês têm que olhar para você saber qual é o nome dele, onde é que ele tá bom? Então, como que a gente divide então aí o nosso esqueleto? O nosso sistema esquelético, tá todo mundo me ouvindo, né? Sim. Ah, tá. Então, o nosso sistema esquelético aí, né, é a junção
de vários ossos que tem aí, né, essa função de proteger o nosso corpo, deixar a gente, né, ereto, porque os nossos músculos vão ficar, né, dispostos sobre os nossos ossos. E essa área que estuda, né, o sistema esquelético, os nossos ossos, chama-se osteologia. A gente consegue estudar aí, né, qual que é o nome de cada osso, em que região que fica. Lembra que a gente estudou aí a questão de anterior, posterior, né? Isso serve para localização de órgãos, de ossos, tá? O tecido ósseo, né, o nosso sistema esquelético, tem várias funções, como eu estava falando para vocês. Além dele proteger, ele sustenta os nossos órgãos, né? A gente tem órgãos internos aí que são frágeis. E esses ossos fazem, né, a proteção. Como, por exemplo, a gente tem o cérebro, né? Nosso cérebro, a proteção dele é a nossa caixa craniana. A medula espinhal também, né? As nossas vértebras fazem meio que um canal, um tubo de proteção para que a nossa medula passe por dentro, tá? Então, a função é de proteção. Além de proteger pulmão, coração, o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal. Além de fazer essa questão de proteção, nosso sistema esquelético faz aí, né, a forma do nosso corpo. Então, de acordo com o formato dos nossos ossos, do tamanho, vai dar forma ao nosso corpo. Os músculos vão estar dispostos aí em cima dos ossos e de acordo com o tamanho deles, né, o comprimento aí, a espessura, vai estar dando forma ao nosso corpo. Postura, faz a questão da locomoção e dos movimentos. Os nossos ossos atuam como alavancas. Então, quando o nosso sistema nervoso atua aí para que a gente faça algum movimento, levante a mão, o pé, ande, os músculos se contraem e os nossos ossos vão ajudar aí nessa questão de fazer a alavanca para fazer o movimento do nosso corpo. Além de fazer o armazenamento de sais, de vários minerais, né, de sais minerais, de cálcio, de fósforo, eles também aí produzem, né, as células sanguíneas. Então, a produção, olha aí uma questão de prova teórica. A produção, né, das células sanguíneas, a gente chama de hematopoiese, tá? Então, hematopoiese é essa questão aí da produção das nossas células sanguíneas. Então, o nosso sangue, ele é formado lá na nossa medula óssea vermelha, que eu acabei de falar para vocês, lá na região, né, da extremidade do nosso osso, aqui, ó. Medula óssea vermelha, fica nas extremidades, né, na epífice, dentro da estrutura esponjosa do nosso osso, e é lá onde são produzidas as células do sangue. O nosso sangue é produzido lá dentro dos nossos ossos. Érica, repete aí a questão que pode cair na prova, que meu celular, a internet caiu mesmo na hora. Hematopoiese é o nome que se dá ao processo da formação das células sanguíneas. Tá bom, obrigado. De nada. Então, a questão do número de ossos. O número de ossos, eles podem aí variar também, né? De pessoa para pessoa, dependendo da idade, dos fatores genéticos, dos critérios que são utilizados para fazer essa contagem. O número de ossos no adulto é de aproximadamente 206 ossos. Mas quando a gente está na infância, o número de ossos aumenta. Por quê? Muitos dos ossos ainda não estão completamente ossificados, então eles ficam sendo compostos por 2 ou 3 partes, né? E conforme a gente vai crescendo, é que eles vão se desenvolvendo e fazendo essa junção, tá? Então, em criança a gente conta separadamente e pode variar de uma para outra, tá? Durante o desenvolvimento. Érica, Então, eu durante. achava que as crianças tinham menos ossos do que a gente, Não, que é adulto. as crianças
como eu já estava falando, elas têm mais ossos do que a gente. Os ossos, eles ficam mais separadinhos e conforme vão crescendo, eles vão se juntando. Ouviu? Tá gravando? Tá? Você tá me Ouvi, ouvindo? ouvi. Tá. Então, geralmente, um bebê tem 270 ossos, né? Enquanto o adulto, depois que os ossos já se desenvolveram, já foram amadurecendo, né? Se juntando, possuem 206 ossos, tá? Então, na adolescência e no crescimento, no desenvolvimento, né? Que esses ossos vão se fundindo. E aí, para estudar, como é que a gente faz para estudar, né, o nosso sistema esquelético? A gente faz uma pequena divisão de 2 grupos, tá? E a gente tem aí o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Quem que faz parte de quê? Nessa imagem aí, ó, do meio, vocês conseguem ter uma noção. O que fica no centro, no tronco, né, é esqueleto axial. Então, cabeça, a nossa coluna aí, né, o nosso pescoço, o tronco, a gente vai classificar como esqueleto axial. O que ficar mais soltinho, né, é o esqueleto apendicular, que são os ossos dos nossos membros superiores, inferiores, que a gente chama aí de cíngulo, né? As nossas cinturas, a cintura pélvica, a cintura escapular. São esses ossos que fazem a junção aí, ó. A gente tem na parte dos membros inferiores, a gente tem o osso do quadril, e nos membros superiores, a gente tem a escápula e a clavícula, que fazem parte do nosso esqueleto apendicular, tá? E aí eu deixei uma tabela para vocês com os ossos do esqueleto axial e depois uma tabela com os ossos do esqueleto apendicular. Aqui tá o nome e a quantidade de ossos, né, que a gente tem na contagem. Por quê? Quando vocês forem ver, deixa eu ver se já tem uma imagem aqui de frente. Pronto. Esse osso aqui, o amarelinho, é o nosso osso maxilar ou maxila. Lá na tabela tem 2, né? O número de ossos, 2 maxilares. Só que quando a gente vai ver lá na prática, a gente vê como um só. Tá dividido aqui por conta dessa fissura que tem no meio. Então a gente conta como um do lado direito e outro do lado esquerdo. Mas aí é um só aqui, tá? Então vejam lá quais são o nome dos ossos. Na verdade, eu vou cobrar de vocês na avaliação prática o nome de cada osso, tá bom? Então, primeiro a gente tem aí os ossos do crânio. Os ossos do crânio são que vão fazer aí a proteção, né, do nosso cérebro. É a caixa craniana, né? No crânio a gente tem 8 ossos, considerados como ossos do crânio: osso parietal, osso temporal, occipital, frontal, esfenoide e etimoide. Não vão ficar desesperados porque tem gente que fica, meu Deus, não vou decorar. Mas calma que dá tudo certo. O negócio é estudar. Então aí, ó, primeiro a gente tem o osso frontal, esse daqui, ó, que é o da nossa testa, que a gente chama, né? Esse osso aqui, a gente chama que ele é anterior, tá? Então ele fica na parte da frente, aí na parte anterior do teto do nosso crânio. A gente também encontra nele aí, né, o seio frontal, que é uma cavidade aqui que fica por dentro, tá? Depois a gente tem, vou voltar de novo. A gente tem o parietal. O parietal, vamos dizer que fica na metade aí da cabeça, tá? Mas na lateral, na região superior, aqui, ó, na parte de cima. Essa imagem coloridinha fica legal para vocês estudarem, que a gente consegue diferenciar bem. Depois a gente tem o osso temporal. O osso temporal, ele forma aí as partes laterais da nossa cabeça, só que agora mais inferior ao crânio. O parietal também é lateral, só que é mais em cima. O temporal é na lateral, só que mais embaixo, tá? Estão conseguindo acompanhar? Sim, aí é só fazer a questão de ficar próximo do ouvido, né? Esse temporal. Isso mesmo. Aí, ó, nessa região aí do osso temporal, próximo dele, a gente vai encontrar 3 pequenas partes de osso, que eu até passei aqui, ó,
que são os ossos aí do nosso ouvido, os ossos da audição. Eles são chamados de ossículos da audição. Ficam aí no interior mesmo da nossa orelha, tá? Então, a gente tem aí, são os menores ossos do nosso corpo. Martelo, bigorna e estribo, tá? São os ossinhos que ficam dentro do nosso ouvido, os menores ossos do corpo humano, tá? Voltando para cá, a gente tem aí o osso occipital. O osso occipital é o que fica aqui, ó, bem atrás da nossa cabeça, né? Forma a parte aí posterior. Então, atrás é posterior. Forma a base do nosso crânio, tá bom? Aí a gente tem também, vou passar para essa daqui que fica melhor de vocês verem. A gente tem também o osso esfenoide, né? O osso esfenoide fica aí na base anterior do crânio, fica mais por baixo. Eu acho que eu não consegui achar imagem, mas eu mostro para vocês na prática, tá? Que a gente vai poder visualizar bem melhor no esqueleto. A gente tem o osso etimoide, né? Que também fica na parte anterior do crânio, podendo ser visto aí mais inferiormente. A gente tem aí o osso vômer, que fica aí por debaixo, lá do osso nasal, olha aqui, ó. O osso nasal, o osso do nariz, né? O nome já tá dando uma bela dica. Mas nessa região por dentro, na aula vocês vão conseguir visualizar melhor, a gente tem o vômer, a concha nasal, tudo isso é mais interior, tá? Do nosso crânio. A gente tem a nossa maxila. A maxila é a parte aqui que fica na nossa arcada dentária superior, tá? Então, em cima é maxila ou maxilar. E a parte de baixo do nosso queixo, vamos dizer assim, né? É a nossa mandíbula, tá? Nós temos também um osso aí nos ossos da face que a gente chama de osso palatino. Sabe o que a gente chama de céu da boca? A gente tem um osso lá, é o osso palatino, tá? Então, a gente tem até uma parte mole, que é mais cartilaginosa, e a outra mais durinha. A mais durinha, que é próxima do nosso dente, da raizinha do nosso dente, é o osso palatino, tá? Nós temos também o osso zigomático, o ossinho que as meninas passam aí, né, o blush. O osso zigomático é esse mais altinho aí, que forma o contorno lateral da nossa face. Temos o osso lacrimal. Onde será que é o osso lacrimal, hein? Próximo aí, bem nos nossos olhos, onde vai sair as lágrimas, tá? São ossos bem delicados, que formam aí, né, a parte anterior de cada órbita. Órbita é onde vai os nossos olhos. Aí a gente tem as conchas nasais, que é por dentro, né? O vômer. E a mandíbula, que eu também já falei. Acho que eu não esqueci nenhum daqui, não. Volta aqui. O zigomático tá aqui, dá pra ver melhor pela lateral, ó. Duas formas de ver. Aqui na frente e pela lateral. O nasal. Percebam que com o osso aqui, ó, vômer, é mais interno. A gente só consegue ver ele de frente assim porque, né, tá sem nada de músculo nem nada. Ó, de ladinho a gente só consegue ver nasal. E a gente tem também o osso, que é o único osso do pescoço. O nome dele é hioide. Então, sim, a gente tem um osso no pescoço. E ele parece até uma vértebra, né? Teve aluno meu que confundiu. Achou que era uma vértebra, mas é o hioide, tá? O osso hioide é o único osso que ele não vai se ligar a nenhum outro osso, tá? Ele fica abaixo aí da nossa mandíbula. Onde é que é a mandíbula? A partezinha do nosso queixo, tá? E ele sustenta a nossa língua e proporciona aí, né, a ligação de alguns músculos. Então, como que é o nome do único osso do pescoço? Hioide. Como que é o nome dos menores ossos do nosso corpo? Bigorna, martelo e o estribo. E o menorzinho deles todos é o estribo, ó, bem pequenininho, que é essa região aqui.
Aí a gente vem descendo do crânio, a gente tem a coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é constituída aí de 33 vértebras. Eita, que eu aumentei um montão. E a gente pode fazer uma subdivisão. Então, essa região que fica mais no nosso pescoço é a região cervical. Fica próxima aí dos nossos pulmões, nas nossas costas, aí é a região torácica, que vai descendo lá perto do nosso quadril, é a região lombar. E o finalzinho, a gente tem a região do sacro, e o último ossinho a gente chama de cóccix, tá? Então aí, ó, a gente começa tendo 7 vértebras, né, cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, o sacro, que tem de 3 a 5 vértebras, são ossos unidos, é a parte unida da nossa coluna vertebral, e o cóccix, né, que também são aí de 3 a 4 vértebras juntinhas, vão afunilando. Entre as nossas vértebras, a gente tem os discos intervertebrais. Esses discos vão fazer a função aí meio que de evitar os impactos. É como se fosse uma borrachinha, né? Quando a gente se movimenta, senta de mau jeito assim, às vezes dói. Os nossos discos, né, intervertebrais fazem essa questão aí de amortecer, né? Servem como se fosse uma molinha aí. É o disco intervertebral ou arco vertebral, tá? Todo mundo entendeu? Mãe. Repete, Érica. Oi? Repete essa parte aí. Repito. A nossa coluna, a gente faz essa divisão de acordo com a região da vértebra. O comecinho lá perto da nossa cabeça, na região do nosso pescoço, é a região cervical. Então, a gente tem 7 vértebras, as 7 primeiras vértebras contando da nossa cabeça até lá embaixo, as 7 primeiras vértebras são as vértebras cervicais. Na região do nosso tórax, nós temos 12 vértebras. Essas vértebras a gente chama de vértebras torácicas, tá? Depois da região torácica, a gente tem a região lombar, né, que é mais próxima lá da nossa cintura pélvica, tá? Essas aí são conhecidas como as vértebras lombares. Quando vai terminando, a gente tem a região do sacro e no finalzinho, uma pontinha, parece um dedinho, é o nosso cóccix, tá? A gente vai conseguir ver melhor na nossa aula prática. E entre essas vértebras, a gente tem os discos intervertebrais, que é como se fosse, é uma cartilagenzinha que faz a função aí de amortecer impacto entre uma vértebra e outra, tá? Isso aí faz a nossa coluna, a gente se movimenta, se abaixa, encosta no chão, vai para um lado, para o outro, e esses discos intervertebrais diminuem o impacto entre uma e outra quando a gente fica fazendo os movimentos, tá? Aqui eu deixei a mesma tabelinha que a gente tem na apostila, tá? Para que vocês vejam melhor. Não sei se eu deixei não deixei não. Mas aqui, ó. Nessa região cervical, a gente vai dar nome somente para 2 vértebras, tá? O restante a gente chama de vértebra torácica, vértebra lombar. E aí, o que vai dar o nome, na verdade? Na região cervical, a primeira a gente chama de Atlas. O nome dela é Atlas. A segunda é o Axis. Pronto. As 2 primeiras é que tem o nome. O restante a gente vai chamar de, se é na região cervical, C3, C4, C5. Esse é o nome de cada uma, até a C7. A 7ª vértebra. Quando eu chego na 8ª vértebra, ela não é a 8ª vértebra. Ela começa a região torácica. Então, ela é até 1. Aí eu vou contando até chegar em número 12, porque essa região torácica são 12 vértebras. Cheguei na T12, não vai ter a 13.
vai começar a região lombar. Então, a gente começa com L de lombar, 1, L2, L3, L4 e L5. Pronto, a gente deu nome para todo mundo, né? Com letra e número. As que têm um nome diferenciado só são as duas primeiras, que é Atlas, a primeira vértebra, e Axis, a segunda vértebra. Tá bom? Entenderam isso aí? A segunda é Axis. Axis, A-X-I-S, Axis. Ah, tá. Aí a gente vem para os ossos do nosso tórax. Nosso tórax é formado aí pelo externo e pelas costelas. O que é o externo? O externo é como se fosse uma gravatinha que fica bem no meio, né, na região medial. E ele vai servir aí para se ligar às nossas costelas. As nossas costelas ficam ligadas lá nas nossas vértebras atrás e fazem como se fosse um arco e gruda no externo, para fazer essa proteção aí do nosso pulmão, do nosso coração, tá? Então, o externo é o ossinho do meio. Ele todinho chama-se externo. Só que a gente pode também dividir, né, algumas partes do externo. O comecinho, ó, lá no esqueleto no laboratório, vocês vão ver que é exatamente do jeito dessa imagem aqui, tá? E em cima é o manúbrio. Essa parte mais redondinha, como se fosse, né, aquela pontinha da gravata. No meio é o corpo. Então, aqui é a região do corpo do externo. E lá na pontinha, onde faz esse desenhozinho aqui, é o processo xifoide. Pronto, a gente diferenciou aí as regiões do nosso osso externo. Aí vem as costelas. As costelas, nós temos 12 pares de costelas, ou seja, a gente tem 12 de um lado e 12 do outro, tá? Então, a gente vai fazer uma divisão aí também das costelas. A gente tem as costelas falsas, as verdadeiras e as flutuantes, tá? Então, a gente começa aqui, ó. As 7 primeiras, contando de cima para baixo, são as verdadeiras. Por quê? Porque elas estão diretamente ligadas ao osso externo. As falsas são três pares. Por que elas recebem o nome de falsas aí? Elas estão ligadas ao externo, né, através de cartilagem. Então, para ela chegar até o externo, ela não chega e gruda que nem as verdadeiras. Ela precisa de cartilagem para poder chegar até o externo. E a gente tem as flutuantes. As flutuantes, ó, elas ficam soltas, só são grudadas nas nossas vértebras. Ela não gruda lá no externo. Sabe as mulheres que fazem cirurgia aí de retirada de costela para ficar mais acinturadinha e tal? São as flutuantes que são retiradas, porque elas não são grudadinhas lá no externo, tá bom? Então, é uma questão aí para vocês fazerem na avaliação prática e também na teórica. Teoria, a gente pode ter perguntas aí, né, para vocês diferenciarem o que é costela verdadeira, falsa e flutuante, tá? Então, de novo, verdadeira é diretamente ligada ao externo. Falsas são ligadas através de cartilagem para poder chegar até o externo. E flutuantes são aquelas, né, que não são ligadas ao externo, somente a nossa coluna vertebral, tá? Aí a gente vem falando sobre os nossos membros superiores. Os membros superiores, lembra que a gente chama de cintura escapular, né? Que é a nossa cintura superior. O que é que vai formar aí? É o nosso ombro, que a gente conhece, formado pela clavícula. Sabe aquele ossinho que o pessoal chama que tá formando a saboneteira? O ossinho que fica aparecendo aí é a clavícula, tá? E a escápula vai se juntar à clavícula para formar, né, o nosso ombro. A escápula fica na região posterior, né? Fica aí atrás, posterior é atrás, e tem uma forma triangular. A gente conhece popularmente como a nossa pá,
tá? Então, ela se junta com a clavícula e também com o osso aí do nosso braço. Aqui, ó. Esse osso que vai se juntar à clavícula e à escápula para formar o nosso ombro chama-se húmero. É o primeiro osso do nosso braço. A região, lembrando, em cima é braço, perto do ombro é braço. Do cotovelo para baixo é antebraço. Então, aqui a gente tem o húmero, a escápula, ó, uma vista melhor, formato triangular, e a clavícula. Juntos, ó, eles todos são ligados, eles formam o nosso ombro. E aí a gente vai descendo, né? A gente tem aí os ossos do nosso antebraço. Em cima só tem um osso. Só que quando a gente chega no antebraço, a gente tem dois ossos, o rádio e a una. Professora, como é que eu vou diferenciar um do outro se é bem parecido? Quando você vai analisar um esqueleto, alguém, lembra que a gente tem uma posição, né? A posição anatômica? O dedão vira antena, né? Isso que eu falei sobre a antena. A gente analisa com a palma da mão virada para frente. Se você vira a palma da mão para trás, você mudou a posição desses dois ossos, né? Eles mudam de posição facilmente. Mas a gente tem uma técnica, que é a que o Felipe falou aí. O osso que estiver, né, próximo do nosso dedão, né, do nosso polegar, é o rádio. A gente fala que o dedão é a antena do rádio. E o outro, que fica mais próxima do nosso corpo, né, quando a gente analisa aí de acordo com a posição anatômica, é a una. Então, a gente tem o húmero, que é o osso do braço. No antebraço, a gente tem o rádio e a una. E aí, a gente vai para a mão. Como que é isso? Na mão, a gente tem vários ossos reunidos para que formem o nosso punho. O nome da junção de todos esses ossos chama-se ossos do carpo, tá? São esses pequenininhos aqui. Então, a gente tem nomes individuais de cada ossinho. A gente tem o trapézio, trapezoide, captato, amato, pisiforme, piramidal, semilunar e escafoide. Mas a junção de todos eles forma os ossos do carpo. Isso aqui vocês, como eu falei, vocês vão começar a fazer aí o desenho. Peguem imagens, né, da internet e tentem reproduzir colocando o nome de cada um. Só assim vocês treinam para não esquecer nunca mais. Depois dos ossos do carpo, aqui são os ossos do carpo. A gente começa, né, com os ossos que vão formar os nossos dedos. Então, esses primeiros ossos aqui, ó, são os metacarpos. Não tem nome individual. É só o primeiro metacarpo, que é o do polegar, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo, tá? Depois, os ossos que vão... O metacarpo é na palma da nossa mão. Saindo da palma da mão, vem os nossos dedos, que são formados pelas falanges. E não é só um, a gente precisa de, né, pelo menos 2 ossos para fazer esse movimento de encolher o dedinho. Oi? Tem alguém com o áudio ligado. Ah, foi eu. Meu filho, desculpa. Então, vamos continuar. O nosso polegar é uma exceção. O polegar, ele tem aí uma falange proximal e uma falange distal. Lembra que a gente estudou sobre terminologias, nomezinhos, o que significa? Proximal, vocês lembram que era próximo à raiz do membro? Então, a primeira, mais próxima do metacarpo, é a falange proximal. A que fica mais distante, na pontinha do dedo, é a falange distal. Só que no dedo polegar, a gente só tem 2 falanges, a proximal e a distal. Já nos outros dedos da nossa mão, a gente tem 3. A proximal, a falange medial e a falange distal.
E todos os dedos vão receber os mesmos nomes. Então, a gente tem falange proximal, medial e distal desse segundo dedo. No terceiro dedo é o mesmo nome, falange proximal, medial e distal. No quarto e no quinto dedo, do mesmo jeito. Só vai ser uma exceção o polegar, que não tem 3 falanges, e sim 2, a proximal e a distal. Todo mundo entendeu? Sim. Então, vocês vão pegar agora aí imagens, podem utilizar as imagens do slide que eu mandei lá no grupo também, ou imagem da internet, vocês comecem a treinar, fazer aí o desenho. Na verdade, vocês façam o desenho da mão. Tem gente que vai confundir aí, vou pedir o desenho somente da mão e do pé. Por quê? O que pega mais com o pessoal são os ossos do carpo e os ossos do tarso. Tarso a gente vai ver amanhã, que são os ossos do nosso pé, que vão formar lá pertinho do nosso tornozelo. Então, façam um desenho aí da mão e comecem. E eu quero com o nome, ó, dos ossinhos do carpo, tá? Dividindo. Do pé Trapézio, não, pelo amor de Deus. trapézio, trapezoide, captato, amato. Não precisa ser lindo, perfeito. É para vocês lembrarem o nome de cada um, porque eu não quero ninguém tirando 0,3, não, na prova. Serve horroroso, porque eu não sei desenhar, não. Sabe sim, você é expert em desenho. É nada, eu não sou nem arquiteto. Aí vocês comecem, ó. Mas isso aí é um treinamento, tá? Para vocês lembrarem sempre os ossinhos. Na prática, eu vou mostrar de pertinho e diferenciar cada um para vocês. De hoje, vocês vão fazer agora o desenho dos ossos do carpo aí, dos metacarpos e das falanges. Amanhã a gente vai ver os ossos do membro inferior, as articulações, e vocês vão fazer um treinamento aí vendo os ossos do tarso, tá bom? Érica, no caso das aulas, vai ser naquela a aula presencial, vai ser naquela ordem que tu postou, né? Lá no Não, eu grupo. vou formar o grupo ainda. Ali foi a divisão dos horários que cada um Ah, podia. tá. Aí amanhã de manhã eu vou formar o grupo, os grupos de prática. Mando lá no grupo do WhatsApp. E se alguém ficar num dia e num horário que não pode ir, a gente se organiza, tá? Tá bom. Então é isso, gente. Boa noite.